Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E aí, minhas crianças, hoje vamos fechar aqui uma parte muito importante das figuras de linguagem e fazer a nossa atividadezinha, né? Vou mandar a atividadezinha para vocês fazerem. Vocês estão só não assistindo os vídeos, né? Pelo número de visualizações, poucas pessoas estão vendo. Só que agora eu vou obrigar vocês a o quê? A verem, né? A verem e vou usar o ChatGPT para fazer nas minhas questões, né? Porque eu tô ligado que um ou dois está fazendo isso aqui, né? Hum. Mas aula passada, né, a gente terminou sobre a questão das figuras de pensamento, né? A gente viu que as figuras de pensamento, né, que são algumas, né, são seis as que eu passei para vocês. E aí a gente olhou, né, as várias nuances de se utilizar a linguagem nesse modo. E hoje a gente vai para as figuras de harmonia. As figuras de harmonia também são conhecidas como figuras de harmonia ou de som. A harmonia, né, é uma ideia que tem lá da música, né? E é justamente como o som se encaixa com as coisas, né? E aqui, como na literatura, né, português, vai ser a mesma coisa. Vai ser o som das coisas. A gente tem aqui, quando a gente tem uma distorção do padrão do som, ou seja, algo que não é usual, a forma de se utilizar o som das palavras não é usual, a gente vai estabelecer como uma figura de linguagem relacionada à harmonia ao som. Muito simples. Não tem segredo. Então, aqui, ó, figuras de som ou de harmonia são aquelas que produzem um desvio do efeito da sonoridade do enunciado. Aí, esses desvios podem ser desde repetições do mesmo som, é normal a gente falar, né? Como a galera fala da língua do mar, né? Maeu, mavô, madá, maá, maú, malá. Não é normal, né? Essa repetição desse mar. Não é um negócio normal. Claro que é repetição de um som, né? Mas às vezes é a repetição da própria palavra, né? Também. Ou de sons parecidos, até de criação de palavras que produzem sons do nosso dia a dia. Então, aqui a criação de palavras também é um recurso muito utilizado, né? Muita gente cria palavras aqui, só que aqui a gente está falando, como você já deve ter ouvido falar, né, da onomatopeia, inclusive que geram palavras, né, a gente vai ver mais pra frente, né? Existem palavras que são chamadas de onomatopeicas, porque elas foram geradas através de onomatopeias. Então vamos lá. A aliteração, Deus, esse nomezinho, uma aliteração, nomezinho difícil, né? Nomezinho chato. A aliteração nada mais é do que a repetição de um mesmo som causado por uma consoante. Ó, aliteração. Só lembra, litera, letra, tudo certo. Sons causados por uma consoante. Lembrando, cuidado para não confundir, viu? Lembre sempre que a aliteração é causada por uma consoante, porque vai ter a assonância que é causada por uma vogal. Então, acordem para isso. Vamos lá. E a repetição, é justamente a repetição. Quando você nota, por exemplo, um fraco rei faz fraca, forte G. Muito utilizada em ditos populares, né? Quem com ferro fere com ferro, quem com ferro fere com ferro será ferido. Está utilizado muito a ideia de repetição para fazer alguns sons específicos, né? É, eu lembro que tem, acho que é Gonçalves Dias, que ele tem um poema que justamente, não acho que é Gonçalves Dias, que é um poema que ele retrata o som do trem durante um dos poemas. Eu não sei se é Gonçalves Dias, porque Gonçalves Dias é do Romantismo. Eu não lembro se no Romantismo já tem trem, mas ele vai fazendo a repetição para fazer de várias palavras que faz aquele do trem, só que ele faz isso utilizando alterações, né? Então é algo que ultrapassa, né? É uma beleza gigantesca, né? Assim, a maestria da pessoa para fazer um negócio desse. Mas aqui é justamente para. E também aqui a gente tem para causar o efeito sonoro das palavras. Existe aqui uma perspectiva de causar o efeito sonoro. A pessoa, quando fala assim, fraco rei faz fraca, forte gente, pô, é aqui uma terminação bem marcante. A mesma coisa, o rato roeu a roupa do rei de Roma, né? Inclusive, você que pode ser ter notado, isso aqui é o rato ruim, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. É o som da ruína do rato. Não sei se alguém já tinha reparado nisso, mas é. Exatamente. Então, isso é utilizado também para a questão de repetição, né? É mais fácil repetir quando a gente tem essas figuras sonoras.
Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias e violões, vozes veladas vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcânicas. Né? Isso me lembra, tem, não sei se alguém aqui já assistiu, né? Tem o filme V de Vingança, tem o quadrinho também, que ele utiliza, né, muito da aliteração com V, justamente porque o nome dele é V, né? Então aí ele faz, né? E até porque, tanto que o nome é V de Vingança, né? Ele é V de Vendetta, na verdade, né? Brancas bacantes, bêbadas o beijo. Aqui a gente vê o B, a questão da sonoridade do B. E aqui com ferro, ferre, quem com ferro fere, com ferro sendo ferido. Repetição do F, repetição do B, repetição do V, do R e do V. Interessante, né? Isso foi utilizada para dar sonoridade também, né? Você vai fazer rima, você vai fazer a sonoridade, a harmonia, né? Muito utilizada em músicas também, como eu falei, assim, não só na parte, obviamente, isso é a harmonia da parte sonora, propriamente dita, né? Do instrumento, mas da letra também, né? E a sonância é muito semelhante à literação, só que a literação vai ser a repetição da consoante e a sonância vai ser a repetição da vogal. Sou Ana da cama, da cana, fulana bacana, sou Ana de Amsterdã. Mosquinha aqui, Chico Buarque, né? Formas alvas, brancas, formas claras. A sonância aqui é utilizada por Cruz de Souza. Cruz de Souza, a gente vai ver mais no final do ano, né? Poeta fantástico, fantástico, fantástico. Utiliza muito sonoridade. Os simbolistas, né, que era o pessoal do simbolismo, usava muito, muito sonoridade. Não sei de onde vem quimera tão fera. E é a utilização do né? Do Jaime de Andrade. Berro pelo aterro, belo pelo desterro, berro por seu berro, pelo seu erro. Cuidado para não confundir a assonância com rima, viu? Apesar de aqui rimar, né? Aqui, inclusive, por que é que esse bicho não veio até o final? Pá. Apesar da assonância, às vezes rimar, a assonância ela acontece dentro do verso. Dentro do verso, que pode se expandir para mais de um verso. Não necessariamente precisa ser, assim, normalmente é a vogal, né? Mas pode ser também aqui, como é o caso, a, o final todo, né? Que é o berro, é aterro, desterro, e você vê que tá tudo repetindo o erro, né? Aqui também é uma, como é que se diz? É uma marca, né? Os caras são foda. Ou seja, em tudo que acontece tem um erro dentro, né? Provavelmente tem um pelo aqui também, que serve para sonoridade, mas o berro e o aterro e o desterro, todos têm erro no final. Interessante, né? E aí, quando você vai interpretar a música, as coisas vão fazendo mais sentido. Então, aqui os caras já estão em outro nível. Faz poesia pouca, né? Gosto muito de Caetano Veloso, mas os caras, certo, às vezes os caras botam. É aquilo, né? Todo jeito os caras estão jogando no nível alto, né? Os caras vivem disso, né? Então, o cara vem falar assim, eu não gosto muito de Caetano Veloso, mas o cara vem falar da galera moderna aí, seja de MPB, ou seja, de funk, nem conta, né? Pelo amor de Deus. O pior da década de 80 é melhor do que o melhor de hoje. Normalmente, né? Assim, vamos dizer assim. Talvez não seja tanto, isso aqui é uma hipérbole, né? Mas a diferença é abismal. Aqui a gente tem Paranomá. Meu Deus do céu. Que nome é esse? Paranomase. Eu só não vou decorar isso nunca. Paranomase é muito simples, minha criança. Parônimo, você lembra de parônimos? A gente viu que existia. A gente fez lá na quinta série, sei lá. No dia sexto ano, né? Existem os homônimos, né? Que são palavras que têm o mesmo som ou a mesma grafia, né? Como manga e mangá, né? Ou manga de chupar, né? E a gente tem também os parônimos que são palavras que são parecidas, mas não são iguais, como cavaleiro e cavalheiro, né? São palavras parecidas, né? Mas é o uso de palavras parônimas, né? Aproximá-las. Como se fosse uma antítese, a gente pega palavras opostas. Na paranomada, a gente vai pegar palavras parônimas. Só isso. Então, paronomásia é a repetição de palavras parônimas, ou seja, palavras que têm sons parecidos. Exemplo, houve, aquele verbo haver, que não existiu aquele tempo, e agora que a chuva chora, olha aqui, chuva chora é personificação. Houve aquele tempo. Então, ó, houve aquele tempo. Então, existiu aquele tempo e agora você ouve aquele tempo de chuva. Então, aqui é o Ribeiro Couto, né? Ele vai pegar duas noções, significados de tempo. O tempo
no sentido temporal propriamente dito, do espaço-tempo, né, por assim dizer, ou seja, a contagem das horas, e depois ele remete ao tempo, como a gente fala se, como é que se diz? O tempo meteorológico. Desculpa aí, gente. Então ele pega essas duas ideias, os dois significados de tempo, traz os dois e ainda alinha os dois, com palavras parônimas, né? O verbo haver existia, o verbo haver que eu vi. Hum. O passarinho pousou. Pousou é ótimo. Pousar, né? Pousar é ótimo. Fazer poses. Então aqui temos uma clara referência de Jojo aqui, né? Clara referência de Jojo aqui, né? É, tudo tem referência de Jojo, é foda. Hum. Sentindo-se uma águia. Não, com tais premissas, ele sem dúvida, com tais premissas, ele sem dúvida leva-nos às primícias, né? As premissas é a utilização durante o argumento, né? A premissa é aquele que precede o argumento. Primícias é aquele que são os princípios, né? Então, o que é que está acontecendo? Ele está ali no argumento, e nos argumentos são as premissas, né? Que são frases que levam a conclusões. Fazem parte da argumentação. Então, o que quer dizer aqui? Com esse nível de argumentação, ele vai levar às premissas que são os princípios basilares, né? De alguma coisa. Hum. E onomatopeia. Mas aqui, sim, gente, também tem as figuras de sintaxe, mas eu não vou abordá-la agora, eu vou deixar para abordar um pouco mais para frente. Eu vou ver aqui o que é que eu vou fazer, mas eu acho que. Porque eu vou ter que explicar o que é sintaxe para vocês e tal. Então vamos devagar. Então, todo mundo já conhece, né? Onomatopeia nada mais é do que uma figura de linguagem que trabalha o quê? Trabalha a imitação de sons da natureza. Então a gente tem lá o miau, cocoricó, au au, vupt. Quem gosta de quadrinhos vê muito, né? Pou as horas no murro, né? Vai, né? E existem palavras que são onomatopeicas, como eu disse. Você sabe, por exemplo, babá. Babá tem esse nome porque era como os bebês chamavam babá. O barulho do bebê. Babá, babá, babá. Então, quando ele queria chamar, né? O acompanhante lá, né? Dele, ele chamava de babá. E aí pegou esse nome, né? Tem algumas outras palavras que são onomatopeicas também, mas de cabeça agora só me vem essa. Tem gente por hoje é só. Façam a atividade e é isso.